O Rio de Janeiro, no início do século XX, era uma cidade marcada por contrastes. As ruas ainda eram de paralelepípedos, os carros eram raros, e os tremores da modernidade estavam longe de chegar a todos os cantos da cidade. A cidade ainda tinha o cheiro do mar misturado ao pó da terra, o calor sufocante do verão se combinava com o frescor das brisas que vinham das praias. Os barquinhos, ainda uma visão comum, cortavam as águas do Rio de Janeiro, e os poucos carros que circulavam nas ruas arrastavam uma poeira fina. Mas, em meio à poeira e ao calor do verão carioca, algo estava prestes a nascer. Algo que, aos poucos, tomaria as ruas e os corações de milhões de pessoas. Algo que, no futuro, seria muito mais do que um simples clube. Era 1895. No coração de um Rio de Janeiro que se modernizava e se tornava o centro do país, um pequeno grupo de jovens se reunia em torno de uma paixão em o remo. O remo, um esporte de classe alta, estava começando a crescer, mas esses jovens, com espírito de desafio, queriam mais. Eles não buscavam apenas disputar regatas, mas, sim, fundar um clube que representasse a alma do Rio, que fosse sinônimo de superação e união. Uma equipe que refletisse o caráter vibrante e caloroso da cidade. Nascia ali o Clube de Regatas do Flamengo, fundado por aqueles jovens com os olhos brilhando de sonhos. O Flamengo, ao contrário de outros clubes da época, não nasceu com as maiores condições financeiras ou com a pompa de uma aristocracia. Ao contrário, foi gestado na simplicidade, mas com uma vontade que seria a marca registrada de toda a sua história. No princípio, o Flamengo não pensava no futebol. O remo, com suas regatas disputadas nas águas calmas da Baía de Guanabara, era o centro das atenções. Era ali, em meio ao esforço físico e à emoção das vitórias, que os fundadores do Flamengo viam seu clube crescer. Mas o Rio de Janeiro, pulsando de novas influências, testemunhou a chegada de uma revolução silenciosa, o futebol. O futebol, que já estava em pleno crescimento na Europa e na Argentina, estava prestes a mudar o curso da história. Ao contrário do remo, que era visto como um esporte elitizado, o futebol possuía uma característica peculiar: ele era um esporte simples, que podia ser jogado por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ele não fazia distinção de classe social. E, ao contrário do remo, o futebol estava chegando para mexer com as estruturas do esporte brasileiro. Em 1911, o Flamengo tomou uma decisão ousada e fundaria sua própria equipe de futebol. No começo, o futebol não era o centro das atenções do clube, mas os ventos da mudança já estavam no ar. No Brasil, o futebol era jogado majoritariamente por clubes aristocráticos estrangeiros, mas o Flamengo, com sua alma irreverente e seu espírito combativo, não se intimidou. Não eram ricos, não tinham os melhores campos, mas tinham algo mais poderoso e uma paixão avassaladora. Imagina a cena: o primeiro jogo de futebol do Flamengo, no campo de terra batida, sem os luxos que os outros clubes possuíam. Jogadores com camisas simples, sapatos de couro gasto e pés descalços. Não havia gritos de multidão, não havia nem mesmo o grande espetáculo das arquibancadas. O futebol, em seus primeiros anos, ainda engatinhava no Brasil. O Flamengo, porém, com sua paixão e a força de seus ideais, dava os primeiros passos em direção a uma história que ainda estava por ser escrita. Era um time humilde, mas com um coração gigantesco. Os primeiros anos foram difíceis. O futebol no Brasil ainda não era o grande fenômeno que viria a ser. As primeiras competições eram disputadas em campos improvisados, e o Flamengo, aos poucos, começava a conquistar seus primeiros torcedores. Não eram grandes multidões, mas uma torcida fiel, que começou a entender que o Flamengo era muito mais do que um time. O Flamengo estava criando uma identidade. Os jogadores não eram estrelas, mas jogavam com a garra de quem sabia que estava criando algo grandioso. Nos primeiros anos, o Flamengo ainda não tinha a grandeza de outros clubes, mas algo se destacava: sua capacidade de inspirar. A torcida, mesmo pequena, já demonstrava a força que um dia se tornaria imbatível. A paixão e a energia nas arquibancadas começaram a ser a alma do clube. Não importava a dificuldade, não importava o adversário. O Flamengo não só jogava futebol,
ele estava se tornando uma parte do Rio de Janeiro, uma parte da vida cotidiana das pessoas. E o futebol no Rio de Janeiro, como a própria cidade, estava se transformando. As arquibancadas, antes desertas, começaram a se encher. E o Flamengo, com sua simplicidade e sua força, começou a chamar a atenção. À medida que os anos passavam, o futebol ganhava mais espaço, e o Flamengo, com sua torcida fervorosa, se tornava cada vez mais presente na vida dos cariocas. O Flamengo não era apenas um clube de futebol, ele estava se tornando uma parte essencial do Rio de Janeiro. O clube não era apenas um time jogando no campo, mas um movimento que unia pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes lugares, todos unidos pela mesma paixão. A cada jogo, o Flamengo construía sua história, e essa história estava sendo escrita por pessoas comuns, por torcedores que sentiam que o Flamengo era parte de suas vidas, que o Flamengo era mais do que apenas futebol. Era uma época de grande competitividade. O Flamengo enfrentava outros clubes fortes, mas o que o tornava único era sua torcida, que não se media pelo número de vitórias, mas pela intensidade com que vivia a cada momento. A torcida flamenguista, aos poucos, se tornava uma das maiores e mais apaixonadas do Brasil. E, com ela, o clube se aproximava cada vez mais de seu destino grandioso. O Flamengo, com sua humildade, com sua energia, estava forjando uma identidade. Com cada vitória, com cada derrota, com cada desafio, o Flamengo começava a escrever um legado que não seria apenas lembrado por seus títulos, mas pela força de seu povo, pela chama que queimava em cada flamenguista. A cidade de Rio de Janeiro sentia esse fogo, e o Brasil começava a perceber que ali, naquele pequeno clube, estava nascendo algo grandioso. E então, o futebol começou a se tornar o esporte nacional. E o Flamengo, com sua torcida fiel e seu futebol ousado, passou a ser reconhecido não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. O clube começava a dar sinais do que seria no futuro. Ele ainda não era o gigante que viria a ser, mas estava em seu caminho, traçando uma trajetória de superação e paixão. O Flamengo não era apenas um time de futebol. O Flamengo estava criando uma história. E essa história, de forma simples, sem pressa, começava a ser construída com cada jogada, com cada grito de gol e com o coração de seus torcedores. Porque o Flamengo, em sua essência, já era grande. Grande não pelos títulos que conquistaria, mas pela paixão que despertava. O caminho para a grandeza não seria fácil, e ainda estava muito longe. O Flamengo, com seus altos e baixos, enfrentaria dificuldades, mas algo estava claro: o destino já havia escolhido o Flamengo para ser grande. E isso, ninguém poderia mudar. O Flamengo, em seus primeiros anos, vivia entre desafios e vitórias modestas. A cidade de Rio de Janeiro, sempre fervilhando de energia, não sabia ainda o que aquele clube tão jovem representaria para a história do futebol brasileiro. O Flamengo, com seus torcedores apaixonados, seguia seu caminho, sem pressa, mas com a certeza de que algo grandioso estava em construção. Em 1914, o Flamengo dava mais um passo importante em sua caminhada. O futebol, embora ainda fosse um esporte jovem no Brasil, começava a tomar uma proporção inesperada. Em cada bairro do Rio de Janeiro, mais pessoas se interessavam pelo esporte. As crianças, que antes jogavam nas ruas com bolas improvisadas, começavam a ver nos clubes organizados a chance de fazer parte de algo maior. No entanto, o Flamengo, apesar de sua coragem, ainda enfrentava o ceticismo de muitos. O que ele poderia oferecer diante de clubes já estabelecidos, com mais recursos e mais experiência? Mas a resposta estava em algo que o Flamengo já possuía e que era sua maior força: na paixão. O clube vivia e respirava o futebol de forma genuína, com cada jogador entregando-se com intensidade. Aquelas partidas não eram apenas jogos. Eram batalhas, onde o Flamengo, com um elenco simples e uma torcida ardente, começava a mostrar ao Rio de Janeiro que, apesar da juventude, possuía a alma de um gigante. Foi no Campeonato Carioca de 1914 que o Flamengo deu seu primeiro grande passo. O torneio era disputado com times já bem estruturados, e muitos diziam que o Flamengo não tinha chance. Mas o espírito guerreiro daquele time não se deixava abalar. Era como se cada treino,
cada goleiro que defendia uma bola difícil, cada atacante que buscava o gol com o coração batendo forte, fosse uma declaração de que o Flamengo não apenas queria vencer, mas merecia vencer. O campeonato se desenrolava de maneira imprevisível. No início, a equipe do Flamengo, com jogadores que ainda estavam se conhecendo e se adaptando ao futebol competitivo, enfrentava adversários mais experientes. Mas a cada jogo, uma coisa ficava clara: o Flamengo não era mais um time comum. Ele estava se tornando um símbolo de superação. E então, veio o clássico decisivo contra o Fluminense. O Fluminense era um dos times mais tradicionais do Rio de Janeiro. E, como esperado, eles entraram em campo com a confiança de quem já sabia da sua força. Mas o Flamengo não estava ali apenas para competir. Estava ali para marcar sua história. Naquele dia, o Maracanã ainda não existia, mas o campo da partida estava lotado de flamenguistas que, com seus gritos e suas cores vermelhas e negras, davam vida ao estádio. O som das arquibancadas era como um rugido, uma energia palpável que corria pelo ar. As pessoas não estavam apenas assistindo ao jogo. Elas estavam vivenciando a história. O jogo se desenrolava com uma intensidade que refletia a paixão de ambos os times. O Fluminense, com sua habilidade e tradição, dominava as primeiras partes do jogo, mas o Flamengo não se deixava abalar. Os jogadores, com uma garra inegociável, mostravam o que o clube representava. O Flamengo estava longe de ser o time mais técnico ou mais preparado, mas tinha algo que poucos times tinham, em uma torcida que se fazia presente a cada jogada e uma alma que lutava com toda a força. Quando o jogo chegou aos minutos finais, a tensão era insuportável. O Flamengo estava empatando, e o torcedor sentia que, se o time não vencesse aquele jogo, o sonho de conquistar o Campeonato Carioca poderia ser apenas isso, um sonho. Mas havia algo no ar, como uma corrente elétrica. Os jogadores estavam exaustos, mas não podiam parar. O relógio estava contra eles, mas a crença estava a seu favor. Foi então que, aos 45 minutos do segundo tempo, com o jogo praticamente no fim, um passe perfeito encontrou o atacante do Flamengo, que, com um drible certeiro, entrou na área e chutou com força. O goleiro do Fluminense se esticou ao máximo, mas não conseguiu alcançar a bola que, ao tocar a rede, fazia o estádio vibrar como nunca antes. O Flamengo havia vencido. A primeira grande vitória de sua história estava consumada, e não era apenas sobre o placar final. Era sobre aquilo que representava para cada flamenguista ali presente. Era sobre a superação, sobre a força de vontade de um time que, mesmo diante de todas as dificuldades, nunca deixou de acreditar. A torcida foi à loucura. As ruas do Rio de Janeiro, tomadas por flamenguistas, se transformaram em um mar de vermelho e preto. Aquela vitória contra o Fluminense não era apenas mais uma vitória. Era a confirmação de que o Flamengo, com sua paixão incontrolável, tinha chegado para fazer história. Não havia mais dúvidas, o Flamengo era um time para ser temido, respeitado e, acima de tudo, admirado. O impacto daquela vitória foi muito além do campo de futebol. O Flamengo começava a consolidar sua identidade, e a nação rubro-negra começava a crescer de maneira exponencial. O que antes era um clube novo, com poucos torcedores, começava a se tornar uma força. A paixão estava se espalhando como fogo, consumindo o Rio de Janeiro e, em breve, o Brasil inteiro. E, mesmo com a grande vitória conquistada, o Flamengo sabia que este era apenas o começo. O futuro era incerto, mas havia algo que não podia ser apagado, e a chama acesa no coração de cada flamenguista, a certeza de que aquele clube, com sua história ainda jovem, estava construindo algo que transcenderia o tempo. Era só o início de uma caminhada que levaria o Flamengo a lugares impensáveis. Mas, naquele momento, com aquela vitória, o Flamengo já havia conquistado o mais importante, na crença de que poderia alcançar qualquer coisa. A partir daquele jogo, as vitórias seriam apenas uma consequência de uma paixão que, definitivamente, não poderia ser contida. O Flamengo havia conquistado sua primeira grande vitória, e o nome do clube começava a ressoar nas rodas de conversa do Rio de Janeiro. Mas, como todo grande sonho, o caminho para a consagração nunca é fácil. O Flamengo,
com sua paixão avassaladora e a confiança adquirida, sabia que estava apenas no começo de uma longa jornada. A vitória contra o Fluminense, embora emblemática, foi só o início de um processo de construção que exigiria ainda mais coragem, sacrifício e, principalmente, uma adaptação constante às mudanças que o futebol e a sociedade viviam. Nos primeiros anos do século XX, o futebol no Brasil estava em expansão. Outros clubes estavam crescendo, novos talentos surgiam a cada temporada, e a competição se tornava mais feroz. A cidade do Rio de Janeiro estava em constante transformação, refletindo as mudanças rápidas que o Brasil vivia. O Flamengo, no entanto, não se intimidava. A cada jogo, mais e mais torcedores se aproximavam, trazendo consigo não apenas esperança, mas uma identidade. O Flamengo estava se tornando, aos poucos, o time do povo, o time que representava a força da cidade, com suas ruas agitadas e sua gente batalhadora. Mas essa popularidade crescente também trazia seus desafios. O Flamengo, antes visto como um clube de remo, agora era um clube de futebol em crescimento, e a pressão sobre os jogadores era grande. Embora o time tivesse começado a formar uma base sólida, o adversário mais difícil era o próprio cenário do futebol carioca. O Flamengo, ao contrário de clubes como Botafogo, Fluminense e Vasco, ainda enfrentava dificuldades financeiras e estruturais. A equipe, embora talentosa, não tinha os mesmos recursos para treinar, viajar e se estruturar. Mas a falta de recursos não seria um impeditivo para o Flamengo. Pelo contrário, era a força da torcida e a paixão pelo jogo que alimentavam o time. O Campeonato Carioca de 1916 se aproximava, e o Flamengo estava determinado a mostrar que a vitória contra o Fluminense não havia sido uma simples coincidência. O time sabia que, para consolidar sua posição no cenário carioca, precisava mais do que apenas vitórias ocasionais. Precisava de consistência, de um futebol inteligente, acima de tudo, de um espírito coletivo que fosse mais forte do que qualquer obstáculo. A preparação para o campeonato foi tensa. Os jogadores sabiam que precisavam superar os limites para chegar ao topo. O treinador, um homem com pouca experiência em grandes torneios, também se via pressionado a fazer algo grandioso. Mas, como sempre, a solução estava naquilo que fazia o Flamengo se destacar, a união e o espírito de equipe. Era no vestiário, entre os jogadores, que a verdadeira força do time estava sendo forjada. Cada um deles sabia que a vitória não seria apenas fruto de um grande gol ou uma jogada brilhante, mas de um esforço coletivo, de uma vontade indomável de nunca desistir. A cada treino, a cada jogo, os jogadores do Flamengo se tornavam mais coesos. O time começava a desenvolver uma química única, uma compreensão mútua de suas forças e fraquezas. No campo, as adversidades surgiam, é claro. O Flamengo enfrentava equipes que, muitas vezes, estavam melhor preparadas, com elencos mais experientes. Mas o Flamengo tinha algo que os outros times não podiam comprar, a alma de um povo que acreditava em sua equipe e que a apoiava incondicionalmente. Chegou o momento da grande prova, a decisão do Campeonato Carioca de 1916. O Flamengo se viu diante de uma das maiores forças do futebol carioca na época, o Vasco da Gama. A rivalidade entre os clubes já começava a ganhar forma, e, embora o Flamengo ainda estivesse construindo sua identidade, o Vasco, com sua estrutura de clubes europeus, parecia ser uma equipe imbatível. Era o momento de provar que o Flamengo não era mais um time em formação, mas uma verdadeira força. O jogo foi marcado por uma tensão crescente. O Flamengo, com seus jogadores determinados e uma torcida fervorosa, entrou em campo com uma energia quase palpável. As arquibancadas estavam lotadas de flamenguistas, que apoiavam incansavelmente sua equipe, gritando a cada passe, a cada jogada, como se o próprio clube fosse uma extensão de suas vidas. O Flamengo, diante de um adversário forte, não cedeu. Cada lance era disputado com intensidade. Os jogadores estavam exaustos, mas a energia da torcida parecia mantê-los em pé, como se cada grito fosse combustível para um esforço final. Aos 40 minutos do segundo tempo, com o placar empatado e o jogo prestes a terminar, o Flamengo finalmente teve sua chance. Um passe perfeito de Nilo encontrou Doval, que, com precisão e frieza, colocou a bola no fundo da rede.
O estádio explodiu em uma festa de cores, de gritos, de um povo que se sentia parte daquela vitória. O Flamengo acabava de derrotar o Vasco da Gama em uma das finais mais memoráveis da história do futebol carioca. Mas, mais do que isso, o Flamengo havia mostrado ao mundo que agora era um time com uma identidade sólida e uma torcida inabalável. A vitória no Campeonato Carioca de 1916 representou mais do que o primeiro grande título do Flamengo. Foi uma afirmação de que o clube não era apenas um participante do futebol carioca, mas sim uma força com a qual todos precisavam contar. O Flamengo havia se consagrado, não apenas no campo, mas como um símbolo da luta, da garra e da paixão que os cariocas sentiam em seus corações. O futebol estava se tornando cada vez mais popular no Brasil, e, com sua vitória, o Flamengo solidificou seu lugar na história do esporte nacional. O clube havia vencido um dos maiores desafios de sua história, mas, naquele momento, todos sabiam que isso era apenas o começo. A vitória no Campeonato Carioca de 1916 não apenas trouxe o título para o Flamengo, mas estabeleceu um padrão para o que viria a seguir. O Flamengo estava pronto para conquistar o Brasil. No entanto, o que o Flamengo havia conquistado naquele dia não era apenas um troféu. Era o respeito. Era a certeza de que o clube estava pronto para enfrentar os maiores desafios. O Flamengo estava criando sua identidade de forma única, com a força de sua torcida, com a paixão de seu povo e com a determinação de seus jogadores. Após conquistar o Campeonato Carioca de 1916, o Flamengo não podia se dar ao luxo de descansar. O título havia sido um marco, mas, ao mesmo tempo, representava apenas uma etapa em uma jornada maior. O futebol no Brasil estava em uma ascensão rápida, e os clubes começavam a se espalhar para além do Rio de Janeiro. Enquanto o Flamengo celebrava sua vitória, sabia que o país inteiro estava observando, e que o caminho da grandeza seria repleto de desafios. O Rio de Janeiro sempre foi o coração pulsante do futebol brasileiro, mas outras regiões do país também estavam acordando para o esporte. O Flamengo sabia que precisava crescer e expandir sua presença para não ser apenas uma grande força no Rio, mas para se tornar um clube relevante no Brasil inteiro. A expansão do futebol, com clubes como Paulista, Corinthians e São Paulo Futebol Clube ganhando força, fez com que a pressão sobre o Flamengo aumentasse. A construção de um legado estava apenas começando. Era 1919, e a Copa do Brasil, que até então não tinha um formato bem definido, estava sendo reestruturada. O Flamengo havia provado sua força no Rio de Janeiro, mas agora o cenário era muito maior. Os times de São Paulo, Pernambuco e outras regiões estavam se tornando mais organizados, e com isso o Flamengo precisaria se adaptar. Não bastava ser o time mais popular ou ter a torcida mais apaixonada. O Flamengo precisava mostrar ao Brasil que estava pronto para competir em nível nacional. A grande questão era como manter a força de sua equipe e, ao mesmo tempo, lidar com as mudanças internas que surgiam. O time estava começando a se estruturar, mas ainda enfrentava muitos desafios. As viagens para outros estados, os desafios financeiros e a necessidade de novos jogadores para competir com os clubes de São Paulo e Minas Gerais eram questões que precisavam ser resolvidas. Nos bastidores, a diretoria do Flamengo se preparava para levar o clube a um novo nível. A renovação do elenco era uma prioridade, com a chegada de novos jogadores que poderiam reforçar a equipe e aumentar as chances de vitória fora do Rio de Janeiro. Era um momento decisivo. O Flamengo sabia que, para se tornar um gigante no futebol brasileiro, deveria vencer não apenas os adversários, mas também superar a dificuldade de se expandir para um país vasto e cheio de rivais formidáveis. Enquanto isso, a torcida rubro-negra, sempre fiel e entusiástica, seguia seus passos, acompanhando cada vitória e cada derrota com um fervor que parecia inabalável. As ruas do Rio de Janeiro estavam sempre repletas de flamenguistas, e a paixão pelo time se espalhava para outras partes do país. Já não era raro ouvir os gritos da torcida em outros estados, e o Flamengo começava a perceber que o que antes era um time com uma torcida majoritariamente carioca estava se tornando uma verdadeira nação. Os primeiros anos da década de 1920 foram cruciais para o Flamengo. O time não apenas buscava títulos estaduais e regionais, mas também uma forma de se consolidar no cenário nacional. A expansão da marca Flamengo era uma prioridade.
A rivalidade com clubes como o Fluminense e o Vasco ainda era intensa, mas agora surgiam outros clubes que se tornavam forças a serem respeitadas, como o São Paulo Futebol Clube, o Paulista Corinthians e o Atlético Mineiro. A pressão sobre os jogadores aumentava. Os confrontos com equipes de outros estados tornaram-se mais frequentes, e cada jogo fora de casa era uma verdadeira batalha. O Flamengo precisava mostrar que tinha a força necessária para competir com clubes que, até então, estavam à frente em termos de estrutura e recursos financeiros. No entanto, algo que sempre foi uma vantagem para o Flamengo era sua união. A torcida e a paixão incondicional pelo clube eram elementos que não poderiam ser superados por mais dinheiro ou estrutura. Era uma alma de luta, uma chama que queimava com intensidade. O primeiro grande teste nacional do Flamengo chegou em 1920. O time disputava a Taça Rio-São Paulo, um torneio que reunia os principais clubes do Rio de Janeiro e São Paulo. Os rivais paulistas, com suas equipes poderosas, eram os favoritos. O Flamengo, com seu futebol vibrante e seu estilo próprio, entrou em campo como um desafiante. Cada jogador sabia que aquele torneio poderia ser a chave para abrir portas que até então estavam fechadas. O Flamengo chegou à final de forma imprevista, derrotando equipes mais tradicionais e mais organizadas. A vitória naquela competição representaria a afirmação do Flamengo não só no Rio, mas em todo o país. O time já não era visto como um simples clube carioca, mas sim uma força que estava desafiando os grandes clubes paulistas em seu próprio território. O confronto decisivo foi contra o São Paulo Futebol Clube, um dos times mais fortes da época. A tensão era palpável. O jogo aconteceu em um estádio lotado, com a torcida rubro-negra marcando presença, como sempre, cantando e apoiando sem parar. A partida foi marcada pela garra do Flamengo, que se entregou a cada minuto de jogo. A equipe jogou com uma energia rara, como se cada movimento fosse uma resposta a tudo que o Flamengo já havia passado. Quando o árbitro apitou o final da partida, o placar refletia não apenas o esforço dos jogadores, mas o que o Flamengo significava para seus torcedores. O Flamengo venceu. A vitória na Taça Rio-São Paulo de 1920 foi um divisor de águas. Aquele título não só colocou o Flamengo em destaque nacional, mas também selou a reputação do time como uma força crescente no futebol brasileiro. A conquista fez com que o clube não fosse mais visto apenas como uma equipe carioca, mas como um clube de âmbito nacional, um símbolo de resistência e perseverança. O futebol brasileiro estava mudando, e o Flamengo estava à frente. Aquela vitória, com toda sua simbologia, fez com que a torcida rubro-negra se sentisse mais forte do que nunca. Era como se o país estivesse, finalmente, reconhecendo o que o Flamengo já sabia: o Flamengo não era apenas um clube. Era uma nação. E essa nação estava pronta para conquistar ainda mais. O Flamengo, com seu futebol vibrante e a paixão de sua torcida, agora estava se tornando mais do que um simples clube. Ele era uma nação em expansão, um movimento que ia além das quatro linhas do campo. O título da Taça Rio-São Paulo de 1920 consolidou ainda mais o time como uma potência nacional, mas, para o Flamengo, esse sucesso era apenas a base para algo maior. A pressão aumentava, e a necessidade de manter sua ascensão era imensa. Com sua torcida cada vez mais apaixonada e crescente, o Flamengo se tornava um clube que não poderia mais ser ignorado. O Rio de Janeiro, embora ainda sendo o epicentro do futebol carioca, já sentia o Flamengo como uma presença imbatível. No entanto, ao olhar para o resto do país, o Flamengo sabia que precisava mostrar que sua força não era restrita à cidade maravilhosa. A expansão de sua base de torcedores agora se estendia para outros estados, e o Flamengo estava preparado para conquistar o Brasil. A rivalidade, que antes era intensamente focada apenas nos clubes cariocas, agora começava a ganhar um novo tom, mais feroz. A cada nova vitória, o Flamengo via seus adversários ficarem mais obstinados, mais preparados, buscando formas de derrubar o gigante. Mas o Flamengo não estava mais apenas preocupado com o adversário dentro de campo. Ele estava construindo sua identidade como uma força social, como reflexo de uma cidade cheia de energia, alegria e paixão. Cada vitória não era apenas uma conquista esportiva, era uma afirmação de identidade. O Flamengo representava a classe trabalhadora, a luta,
a esperança de um povo que nunca desistia. Enquanto o clube se expandia, um novo grupo de jogadores talentosos começou a se formar. Grandes nomes surgiam no cenário do futebol carioca, e o Flamengo sabia que, para manter-se à frente, era necessário mais do que apenas habilidade técnica. O time precisava ter resiliência, precisava estar pronto para os altos e baixos, pois o futebol, como a vida, era um jogo imprevisível. Mas o Flamengo, com a garra de sua torcida e a força de seus atletas, sabia que poderia enfrentar qualquer adversidade. A rivalidade com os clubes paulistas, que antes era uma mera competição regional, agora se tornava um desafio existencial. O Flamengo precisava mostrar que sua força não se limitava ao Rio de Janeiro. Quando o clube carioca foi convidado para disputar torneios mais abrangentes, como o Campeonato Brasileiro, em seu formato inicial, a rivalidade com clubes como Paulista, Corinthians e São Paulo Futebol Clube cresceu. Os flamenguistas sabiam que aquela não era apenas uma chance de mostrar seu valor dentro do Rio, mas de se afirmar em todo o Brasil. Foi nesse cenário que o Flamengo teve um de seus maiores testes. O ano de 1922 seria marcado pela conquista da Taça Rio, um dos torneios mais importantes para o clube naquele momento, que reunia os melhores times do Rio de Janeiro e de outros estados. Era uma oportunidade crucial para mostrar ao Brasil inteiro que o Flamengo não era apenas uma força local, mas uma potência nacional. O torneio foi uma verdadeira batalha. A torcida do Flamengo, como sempre, estava à frente de tudo. As arquibancadas ferviam com a energia dos flamenguistas, e o time sentia cada grito e cada aplauso como se fosse um combustível para continuar. O Flamengo começou a competição com uma série de jogos difíceis, enfrentando rivais que tinham mais recursos, mais experiência e, em muitos casos, uma história mais longa no futebol. Mas, como sempre, o Flamengo jogava com a alma, com a certeza de que sua vitória seria mais do que uma conquista esportiva, ela seria uma afirmação de sua identidade. Nos jogos decisivos, o Flamengo brilhou. O time, com sua mistura de jogadores experientes e novos talentos, jogou com o coração. Cada gol marcado foi uma resposta àqueles que duvidavam da capacidade do clube de se manter no topo. Quando o apito final soou e a Taça Rio foi erguida pelas mãos dos jogadores rubro-negros, ficou claro que o Flamengo não era mais uma simples promessa. Ele era uma realidade, uma força que dominava o futebol carioca e se projetava com força para o restante do Brasil. A vitória não foi apenas o reflexo de uma equipe talentosa. Foi uma vitória construída na base de anos de trabalho árduo, de uma torcida que nunca deixou de acreditar, de uma diretoria que apostou no potencial do clube e de jogadores que entenderam que o Flamengo não era apenas um time, mas um símbolo. Ao erguer o troféu, o Flamengo não estava apenas comemorando mais um título. Estava celebrando uma conquista da sua identidade, daquilo que o tornava único. Mas, como sempre, os maiores desafios ainda estavam por vir. A vitória na Taça Rio solidificou o Flamengo como uma das maiores forças do futebol carioca, mas o país estava cada vez mais competitivo. O futebol brasileiro estava se expandindo e se tornando mais profissional. Os clubes estavam se tornando mais estruturados, e o Flamengo sabia que precisava ir além do que já havia conquistado. Precisava não apenas ganhar títulos, mas também mostrar que sua força estava na unidade de sua torcida e na luta constante de seus jogadores. O Flamengo estava pronto para o próximo nível. Sabia que o caminho seria cheio de obstáculos, mas também sabia que estava construindo algo muito maior do que um simples time de futebol. Estava construindo uma nação, uma legião de torcedores que acreditava que o impossível era possível, uma torcida que nunca desistia, que sempre ia além, que sempre acreditava, independente do placar. Era 1925. E o Flamengo já não era apenas um time, ele se tornará um símbolo. Um símbolo da luta, da perseverança, da garra de um povo que não conhecia a palavra desistir. O clube estava em um ponto de virada, atravessando uma das fases mais desafiadoras de sua história. Havia a vontade de seguir conquistando, mas também os obstáculos que se multiplicavam com o tempo. Os outros clubes brasileiros estavam se tornando cada vez mais competitivos, e ao mesmo tempo, o Flamengo se via pressionado a se manter à frente em todos os aspectos. O futebol estava se tornando uma guerra estratégica, uma disputa por mais do que apenas títulos.
Estava em jogo o legado de um clube que agora começava a ser visto como o gigante que realmente era. Os rivais estavam mais preparados. O São Paulo Futebol Clube, o Vasco da Gama, o Fluminense e o Palmeiras estavam se fortalecendo e, com isso, o Flamengo precisava ir além da técnica pura. O Flamengo já não era mais apenas o time da paixão, mas também o time da responsabilidade, da cobrança. O clube estava em busca de algo mais. Já não bastava ser vitorioso no Rio de Janeiro, e o Flamengo sabia que o verdadeiro teste viria dos maiores torneios nacionais, que começavam a ganhar força. O futebol estava se transformando em algo maior, mais profissional, e o Flamengo tinha que se adaptar a esse novo cenário. O Campeonato Carioca de 1925 foi um reflexo dessa mudança. O Flamengo havia dominado o torneio nas últimas décadas, mas agora sentia a pressão de manter o título em um campeonato mais equilibrado, onde as rivais também estavam se fortalecendo. A competição estava mais acirrada, com os times mais organizados e preparados, e o Flamengo precisava mostrar que ainda estava no topo, mas o que estava em jogo não era apenas o campeonato em si. O verdadeiro teste era saber se o Flamengo conseguiria lidar com a expectativa de sua própria torcida, que agora esperava grandeza, e se poderia competir com os novos gigantes do futebol brasileiro. A temporada começou com dificuldades. O time parecia um pouco desorganizado, e o clima nos bastidores era tenso. A mudança nas estruturas internas do clube, tanto em termos de jogadores quanto de administração, criou uma instabilidade que poderia ser fatal para qualquer outro time. Mas, como sempre, o Flamengo não se entregava. A torcida, imensa e fiel, continuava a ser o combustível que mantinha o time em movimento. A paixão de seus seguidores se tornou uma força inexplicável, algo que os jogadores sentiam em cada jogada, em cada gol. Mas nem tudo estava perfeito. A rivalidade com o Fluminense, que sempre foi intensa, atingiu novos níveis em 1925. O Flu, como era carinhosamente conhecido, estava em um momento de grande ascensão, e suas vitórias nos anos anteriores tinham acirrado a disputa com o Flamengo. Aquela partida contra o Fluminense, que se desenhava como grande clássico, seria a grande prova para o Flamengo, o momento de mostrar que ainda era a maior potência carioca. A expectativa era palpável, não apenas entre os torcedores, mas também entre os jogadores, que sabiam que aquele jogo definiria o rumo da temporada. O estádio estava lotado, e o clima era de tensão. A torcida, sempre vibrante e cheia de energia, fazia com que as arquibancadas parecessem explodir a cada movimento do time. O Flamengo entrou em campo determinado a mostrar que a sua grandeza não se resumiria apenas a um momento. O time, liderado por seus craques, não queria deixar que o peso da rivalidade afetasse o que estava em jogo. No entanto, a pressão era imensa. O jogo se desenhou de forma imprevisível. O Flamengo se viu atrás no placar em algumas fases do jogo, mas a garra rubro-negra parecia fazer o impossível se tornar realidade. Cada gol do Flamengo, quando finalmente chegava, era uma explosão de alegria e alívio. A torcida não parava de cantar, de apoiar, de acreditar, e isso era o que fazia a diferença. Mas o que realmente aconteceu foi algo que iria marcar para sempre a história do clube e uma virada épica. Com um gol nos minutos finais, o Flamengo conseguiu vencer o Fluminense de forma heroica. A vitória não foi apenas sobre o Fluminense. Foi sobre a dúvida interna, sobre os temores de não ser mais o time imbatível, sobre a pressão que aumentava com cada nova conquista. O Flamengo havia provado para todos, especialmente para si mesmo, que a sua grandeza não estava em risco. A vitória sobre o Fluminense foi simbólica. Ela mostrou que, apesar das dificuldades internas e externas, o Flamengo tinha o que era necessário para se manter no topo. Mas o verdadeiro ponto de virada, aquele que faria o Flamengo se tornar ainda mais irreversível como gigante do futebol brasileiro, aconteceria no Campeonato Brasileiro de 1925. O Flamengo já tinha mostrado sua força, mas a batalha nacional estava apenas começando. As dificuldades aumentavam, e o futebol nacional estava crescendo em um ritmo avassalador. O Flamengo sabia que o próximo passo seria decisivo, e que não poderia se dar ao luxo de falhar. Aquela vitória contra o Fluminense não apenas consolidou o Flamengo como o maior clube do Rio de Janeiro, mas também provou que, mesmo com as adversidades,
ele ainda possuía a alma de vencedor. A pressão seria ainda maior, mas a confiança do time estava renovada, e a certeza de que nada poderia pará-los tinha sido restabelecida. Agora, o Flamengo tinha não só a força, mas também a sabedoria para conquistar o que faltava, a afirmação como gigante nacional, pronto para enfrentar os maiores desafios de sua história. O Flamengo estava em um momento crucial. Após várias vitórias e feitos históricos, o clube se via diante de um dilema que exigia mais do que força, mais do que paixão. O que estava em jogo agora não era apenas o título ou a supremacia no futebol carioca, era algo mais profundo, mais permanente. A continuidade da grandeza de um clube que já havia conquistado os corações de milhões, mas que agora precisava fazer mais, se manter relevante no cenário nacional. A vitória sobre o Fluminense, embora gloriosa, havia sido apenas um passo no caminho da imortalização. O Flamengo sabia que o poderio do futebol paulista estava crescendo. O Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e esses clubes estavam se tornando cada vez mais desafiadores, mais formidáveis, e o Flamengo precisava provar que sua supremacia não era apenas temporária. O Rio de Janeiro podia ser seu domínio, mas o Brasil inteiro agora tinha os olhos voltados para o clube rubro-negro. Em 1927, o Flamengo entrou em uma das competições mais difíceis e disputadas de sua história, a disputa pelo Campeonato Brasileiro, que reunia os maiores times do país. A atmosfera era elétrica, carregada de expectativa. A torcida rubro-negra estava confiante, mas sabia que o desafio agora era diferente. O Flamengo não era mais o time surpresa, a promessa. Agora, ele era o time a ser batido. O Campeonato Brasileiro de 1927 foi um campo de batalhas intensas, onde as equipes se prepararam ao máximo para derrubar o Flamengo. Cada jogo que o Flamengo disputava agora estava imerso em uma pressão crescente. Não era apenas uma partida, era a continuação de um legado, o desejo de mostrar que o Flamengo não era um simples vencedor, mas uma força que poderia se sustentar contra qualquer obstáculo. Os primeiros jogos foram árduos. O Flamengo se viu diante de times como o São Paulo e o Corinthians, que não apenas jogavam para vencer, mas jogavam para destruir o mito de que o Flamengo estava em seu auge. Mas o time rubro-negro, com a força de sua história, não se deixou abalar. A cada derrota evitada, a cada vitória conquistada, o Flamengo mostrava que sua essência estava intacta. Mas, como sempre, o futebol tem seus altos e baixos. No meio da competição, um grande choque abalou o time e uma lesão grave de um dos principais jogadores do Flamengo. O time ficou sem uma de suas maiores estrelas, e a pressão sobre os outros jogadores aumentou. O Flamengo agora não era apenas uma máquina, mas estava sendo testado na adversidade. O que parecia ser uma força imbatível, agora estava exposto à fragilidade humana. A lesão abala a confiança do grupo, mas também revela algo inesperado. O espírito de união do time, a sua determinação em não deixar que um revés apagasse tudo o que haviam conquistado, se tornou o fator mais importante. A equipe se uniu, se reestruturou, com novos nomes surgindo para compensar a ausência. Os reservas se tornaram heróis, e jogadores que antes estavam à sombra dos craques começaram a brilhar com a mesma intensidade. No entanto, nada poderia preparar o Flamengo para o maior desafio de todos. Nos momentos decisivos da competição, quando o título parecia estar ao alcance, o Flamengo foi confrontado com a maior rivalidade de sua história. O Corinthians, em uma temporada impecável, estava tão determinado quanto o Flamengo a conquistar o campeonato. Aquela final, que se aproximava, não era apenas uma disputa de pontos. Era uma batalha que carregava toda a carga emocional, toda a pressão que havia sido acumulada ao longo dos anos. O jogo final aconteceu em um estádio lotado, com uma torcida dividida, mas igualmente apaixonada. O Flamengo precisava vencer para manter sua supremacia, para não ser superado por um time tão talentoso quanto o Corinthians. A tensão nas arquibancadas era palpável, o som das torcidas se mesclava em um coro ensurdecedor, e cada movimento em campo parecia ser amplificado pela importância do momento. O jogo começou de forma nervosa. O Flamengo, mesmo jogando em casa, sentia o peso da responsabilidade. O Corinthians, com sua defesa sólida e contra-ataques rápidos, pressionava. O jogo estava imprevisível,
com a cada ataque rubro-negro sendo respondido com ferocidade pelos paulistas. O Flamengo não conseguia encontrar o ritmo, e a cada minuto que passava sem um gol, a sensação de que o time estava perdendo o controle crescia. Mas, em uma jogada inesperada, uma falha da defesa adversária abriu espaço para um contra-ataque rápido e preciso. O Flamengo não desperdiçou a chance. Com um gol decisivo, finalmente, o time rubro-negro colocou-se na frente. O estádio explodiu em um grito coletivo, mas, ao mesmo tempo, todos sabiam que ainda não estava ganho. O Corinthians reagiu com força total, mas a defesa flamenguista, agora mais sólida e determinada do que nunca, resistiu. Quando o apito final soou, confirmando a vitória do Flamengo, a explosão de alegria foi indescritível. A nação rubro-negra havia mostrado, mais uma vez, que sua força estava além das limitações de qualquer adversário. No entanto, o Flamengo pagou um preço alto por essa glória. O time, embora vitorioso, estava exausto. A pressão constante, as lesões, o desgaste emocional e físico dos jogadores marcaram profundamente o elenco. Alguns craques estavam à beira do limite, e a temporada deixou suas cicatrizes. Mas, no final, o Flamengo tinha provado seu valor, não apenas como time vencedor, mas como gigante que resistiu à adversidade e superou seus próprios limites. A vitória contra o Corinthians, uma das mais épicas da história do Flamengo, havia colocado o clube no topo, mas o verdadeiro peso de ser o gigante do futebol brasileiro estava apenas começando a ser sentido. O campeonato conquistado em 1927 foi histórico, mas o Flamengo sabia que o futuro sempre é incerto, e que a grandeza de um clube não se mede apenas por suas conquistas, mas pela sua capacidade de se manter relevante e forte diante das adversidades. O Flamengo, agora considerado o clube mais poderoso do Brasil, sentia o impacto das vitórias em suas estruturas. A pressão interna era intensa, não bastava ser o maior, era preciso ser imbatível. Cada treino, cada jogo, se tornava uma batalha pela preservação do legado. A nação rubro-negra, em sua imensa paixão e devoção, cobrava mais e mais de seus ídolos. E o clube sabia que não poderia decepcionar. Os jogadores, agora conscientes de seu papel histórico, se sentiam tanto heróis quanto presos a um destino que exigia o impossível. Sabiam que o caminho da grandeza não tinha volta. Depois de vencer a maior competição do futebol nacional, o Flamengo tinha que lidar com a responsabilidade de manter-se no topo. Mas o que era ser o maior? O que era ser imortal? O Flamengo havia conquistado os títulos, dominado os maiores rivais e mostrado para o Brasil inteiro que era a força imbatível do futebol carioca. Mas no fundo, a maior luta ainda estava por vir. Não era mais sobre vencer títulos ou conquistar troféus. Era sobre garantir que o Flamengo fosse mais do que um time vencedor. O Flamengo precisava ser uma ideia, uma inspiração, algo que transcende os tempos e que se perpetua por gerações. O verdadeiro desafio estava dentro de casa. Como preservar a essência do Flamengo, que sempre fora um time de coração, de paixão, e ao mesmo tempo de força imbatível? Como passar o bastão para a próxima geração, garantindo que o legado do clube fosse mais do que um conjunto de vitórias e conquistas, mas uma verdadeira instituição de futebol que nunca perderia sua identidade, independentemente das mudanças e desafios que o futebol e o Brasil enfrentariam ao longo do tempo. Em 1928, o clube passou por uma reestruturação. O time passou a ser mais profissional, mais organizado, mais exigente. Os jogadores eram agora ídolos e o Flamengo passou a ser modelo para todos os outros clubes. Mas havia algo que precisava ser feito para preservar a chama do Flamengo. Algo que estava além das vitórias em campo. Era necessário cultivar a paixão, a mesma que incendiava os corações da torcida, a mesma que movia o Flamengo para as maiores conquistas. O jogo contra o Fluminense que veio a seguir, em 1929, foi a grande confirmação de que o Flamengo havia alcançado um status que poucas equipes poderiam sequer sonhar. O Fluminense, com sua força e tradição, também tentava reivindicar o título de maior clube do Rio. Mas o Flamengo, com sua força imbatível, mostrou novamente que estava além de qualquer rivalidade. A partida foi uma batalha dentro e fora de campo, com ambos os times lutando para representar o melhor futebol carioca. Mas o Flamengo,
com vontade de ferro e a energia de sua imensa torcida, levou a melhor mais uma vez. A vitória trouxe mais confiança para a equipe e consolidou sua posição como o gigante do futebol carioca. Ao final do jogo, o Flamengo já não era mais apenas um clube. Era uma lenda viva, uma referência para o futebol brasileiro. Seu nome estava marcado não só na história do Rio de Janeiro, mas do Brasil, e seria transmitido por gerações. O Flamengo não era mais só um time de futebol, era um símbolo de resistência, um lugar onde a força de seu povo, sua história e sua paixão se uniam para criar algo imortal. No entanto, havia uma lição que o Flamengo precisava aprender. O clube sabia que para se manter imortal, não poderia cair na armadilha da estagnação. Manter a grandeza exigiria trabalho contínuo, evolução constante, e uma capacidade de se adaptar às mudanças, sem perder a essência. O Flamengo havia se tornado um gigante, mas agora precisava garantir sua eternidade. Ser grande não era suficiente. O Flamengo deveria ser sempre o maior, o que inspirasse os próximos campeões, o que ensinasse os futuros jogadores e torcedores a honrar a camisa rubro-negra. A nação rubro-negra sabia disso. A paixão que alimentava o Flamengo seria eterna. E enquanto os anos passassem, e as novas gerações tomassem conta, o legado de 1927 seria lembrado e reverenciado, mas sempre renovado, como uma chama que nunca se apaga, uma paixão que nunca morre. O Flamengo sabia que, ao contrário de outros clubes, ele não poderia apenas olhar para o passado. O futuro também precisava ser escrito com a mesma força que fez o Flamengo conquistar o Brasil. E assim, com a vitória sobre o Fluminense e a reafirmação da sua supremacia, o Flamengo continuava sua jornada. O futuro estava em aberto, mas uma coisa era certa: o Flamengo jamais seria um clube comum. Ele seria sempre o Flamengo, um símbolo eterno de paixão, glória e luta.